Muito bem-vindos, uma satisfação, apesar dos pesares, apesar de nós seguirmos um modelo que não tem gerado sustentabilidade, ao contrário, está se demonstrando absolutamente equivocado. Nos mais variados aspectos, quer das gestões públicas, quer dos modelos para a produção de alimentos, a partir tão somente de adubos solúveis de um modo geral e de venenos. Assim estamos diante de uma monocultura. E a monocultura, ela demonstra para a ideia unilateral, a mono, ou seja, uma cultura, uma visão, uma tecnologia, um direcionamento, um objetivo. E as consequências estão se demonstrando em nome dos cataclismos ambientais, onde cada reino então, que compõe a natureza, vai buscar o seu ponto de reequilíbrio. O reequilíbrio ambiental, ele vai demandar de muito tempo, de muitos anos, de muitas décadas, quem sabe séculos, para transmutar, para degradar as moléculas então que foram lançadas, os produtos químicos que foram lançados e que continuam sendo lançados. Então, cada qual diante disso já devia estar se preparando, deve estar se preparando. Estar preparado significa estar se valendo de outros modelos, de uma outra visão, de uma outra cosmologia. Assim sendo, a natureza clama que nós redobremos os nossos cuidados e reflexões, porque toda sorte de adoecimentos, ele da mesma maneira ele segue a ideia, o paradigma de uma monocultura, o paradigma de que os males estão no ambiente e eventualmente o pobre e infeliz ser humano ele contrai uma doença, um germe e assim por diante. Então este equívoco e da mesma maneira ele nos demonstra de como a nossa massa crítica, então, como esta humanidade ela se comporta. Nesse nosso momento, muitas as teses, muitas as conversas, muitas as concepções, eu penso isso, eu penso aquilo, você pensa da sua maneira, mas o trem está a caminho. O caminho está sendo direcionado, trilhado numa direção. Então, sem que nós paremos e estejamos investidos de conhecimento sobre esta grande questão da monocultura, digamos assim, nós não temos chances de identificar para o que estamos fazendo. Logo, se nós estamos inseridos nesta massa crítica, e por um efeito, então, um efeito chamado de manada, que consta como sendo depressivo, mas relata como a grande maioria se comporta. Dentro de uma mesma ideia, dentro de uma mesma visão, e todos estão indo para uma zona de colisão, direcionando-se para uma colisão inevitável. O aspecto inevitável é de que a natureza
infinitamente maior, ela recobrará a sua estrutura. A natureza se recompõe. Eventualmente, o reino humano ele terá que se degradar, ele terá que chegar no fundo do poço para a compreensão de qual a sua missão aqui no planeta, aqui na Terra. O reino humano, que deveria estar no topo da cadeia enquanto gestor, pela sua capacidade de discernir a partir da sua inteligência, mas não o fez e não o faz. Então, lamentavelmente, este é o nosso prognóstico, e cada qual terá que experimentar o aspecto doce ou o aspecto amargo, fruto de suas próprias ações. Um abraço fraterno e boas reflexões.